Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 5 de novembro, quinta-feira a gente está começando mais um Batalha do Século. Fala, Rafa. Bom dia, É, quase boa tarde aí a todos. Boa tarde, Kim. bem, Vamos começar o batalha. isso aí pessoal. Se vocês puderem dar um feedback ali, se está tudo ok. Ah, Como sempre, a gente vai começar dando um pano de fundo aqui, principalmente na questão da Yellen ontem, né, falando que ainda está impactando hoje aqui Possibilidade mercados. viva. Possibilidade viva para dezembro até. Lá nas curvas de juros lá nos Estados Unidos, já precificando acima de 50% de chance para dezembro. 58. Agora, a gente aqui, pelo menos na parte de fundamento, acho que talvez realmente fique mais pro ano que vem. A gente teve China cortando juros por lá, a gente teve o Draghi falando que realmente a parte de desenvolvimento econômico lá na Europa, inflação permanece em patamares baixos, etc. Então, todo mundo indo na corrente contrária e só o Fed ali dando abertura para dezembro por um aumento de juros, mas de novo, ela comentou que tem possibilidade, mas não é certeza ainda. Isso. Então a gente pelo menos acha que deve ficar ainda pro ano que vem, de qualquer forma, deve trazer volatilidade na medida que a É, gente vai chegando mais perto de dezembro, né? eu vi vários noticiários no Financial Times, New York Times, alguns de notícias lá fora, e bancos começam a reclamar de diversas coisas, né? Estão reclamando recentemente que as commodities em baixa, as empresas ligadas a commodities estão pedindo, os bancos estão passando a querer exigir mais dessas empresas, dos empréstimos, etc., como Mais mais garantia. garantia, entre outras coisas. Então eu estou começando a ver que os bancos estão começando a reclamar muito. Uhum. Não é por onde. Tem uma década praticamente que o juro está baixo, o banco não ganha dinheiro, não existe spread bancário por lá, né? Se comparar com o Brasil, por exemplo, é nulo. Então eu imagino que a Janet Yellen sofra alguma pressão por parte dos bancos que Com em algum certeza. momento cederam para o governo até, na crise de 2008, deu aquele impacto todo, cedeu. Falar, meu amigo, estatiza, porque senão não é só Lehman Brothers, vai vir um outro aí em sequência para quebrar. E aí depois eu tenho a impressão que são os bancos que estão botando uma pressãozinha ali. E aí, pelo menos, eu acho que ela também acha que não vai subir juros, sinceramente. Mas eu acho que ela Tem fala que. para dar uma E você acalmada. tem que deixar a porta aberta também, né? Ali. E é isso, eu acho que É, o comunicado é esse, entendeu? E outro ponto aí, de fato, acho que pouco mudaria na economia real se você começasse um aumento de juros agora de 0,25. Então, acho que o Certo. impacto não seria tão grande. E eles sabem disso, só que o problema é que você tem que comunicar de forma clara e até o Fed fala, ó, a gente vai começar a subir juros assim que a gente comunicar. E a gente quer transmitir para vocês terem já posicionarem, etc. Então, e não é o que está acontecendo, né? Por enquanto, apesar da probabilidade ali na curva ser mais que 50%, não tem muita certeza, então talvez esse seja também um dos sinais que façam a gente acreditar que fique mais para frente. De novo, não que seja o certo ou errado, porque, enfim, teoricamente o melhor seria tirar isso da frente, tirar a incerteza da frente, Ah, vamos lá. ah. Mas, de qualquer forma, é a leitura do Fed que ainda a inflação está em patamares baixos e aí tem toda a questão de China, etc. Mas, de novo, o mercado leu como um discurso um pouco mais duro, né? Da Yellen ontem deixando essa porta aberta, por isso que reagiu tanto. Se for ver o yield ali, os juros curtos ali dos Estados Unidos dispararam, etc. Então, é isso que a gente tem visto e é isso que teve de mais relevante. Hoje a gente teve o Banco Central da Inglaterra falando que deve manter juros num patamar baixo por algum tempo. Então, esse discurso ali mais para o lado de desaceleração global. E isso aí tem afetado tanto emergentes como o Brasil também. Tem um pouco disso aqui na parte doméstica, sem o Banco Central comentando ali da meta de inflação para 2017, etc. Acho que não muda muito. Eles já tinham falado que o horizonte seria um pouco mais longo do que eles previam, né? Que antes era 2016, e agora só cravaram e especificaram um pouco mais para 2017, mas sem tanta mudança. A gente está conversando com a nossa área macro ali. Ancorar, assim, ancorar a expectativa só para 2017 em termos de inflação, ele está dizendo o seguinte, ó, não tem a menor ideia
como é que vai estar, ou pelo menos dizer assim, olha, não tem a menor... Não consigo apostar o que pode acontecer para um ano de ajuste fiscal, do ano que vai ser, como vai ser. Então, eu vou jogar para 17, que pelo menos eu vou em linha com que o mercado está indo, né? Até porque o fiscal não está ajudando, né? O fiscal não ajuda e se não consegue aprovar uma, entre aspas, simples pauta de repatriação, que dirá um ajuste fiscal que é um pouco mais complexo, que tem CPMF, impopular e por aí outras coisas. Isso aí, a parte da repatriação, ao que tudo indica, ficou para terça que vem. Então, realmente, o governo com dificuldades para passar esse ajuste, assim, sem falar dessa questão do CPMF, que dificilmente deve passar, e se passar para o ano que vem, com efeito para no próximo ano. Exato. Só. Então, de novo, realmente, o cenário difícil, por isso que a gente fica, de certa forma, com cautela, né? Em termos de novo, em termos de fundamento, a gente vê um excesso de liquidez lá fora, alguns bancos falando em mais estímulos, etc. Você aumenta apetite a risco, mas e você traz fluxo para cá, só que por outro lado, domesticamente a gente tem só um cenário piorando. Sim, então você tem um descolamento muito mais ali. Fluxo, poderia ser uma enxurrada, mas ele vem de forma limitada em conta-gotas, né? Porque, infelizmente... Então é um pouco dessa nossa visão aqui para a Ibov, não está esticado, mas também não está uma barganha, não mudou muita coisa. A política está meio parada ali, então, de novo, a gente não vê um trigger muito claro ali para a Bolsa subir, tá? Então, é um pouco da nossa visão, e já emendando para você falar de Ibov, né, no gráfico, o que você está olhando? Bom, do lado técnico, né, a gente teve uma emoção forte aí há 2 sessões atrás, quando o mercado subiu quase 5%, e acompanhado pelo fluxo internacional, e naquele momento a Bolsa... havia uma esperança de que o fluxo poderia voltar, até porque naquele dia houve uma entrada de fluxo capital bem forte no mercado brasileiro. Mas eu acho que foi bom esse dia para mostrar uma realidade que está cada vez mais próxima, né? O índice Bovespa perdeu a sua configuração de alta, ou melhor dizendo, perdeu a sua configuração baixista que vinha desde abril, maio desse ano, mas também não em nenhum momento reforçou uma configuração de alta e também não consolida uma confirmação de baixa. Em outras palavras, o mercado está consolidado numa região de suporte e resistências claramente definidas, entre 49 mil pontos, pelo 5º teste consecutivo, onde foi lá, testou os compradores que voltaram a enfraquecer e aí o mercado caiu, e também as imediações ali do 44.300 pontos. Se a gente olhar o gráfico, olha só, se a gente olhar aqui rapidamente... facilmente a gente vê que tem uma faixa de consolidação compreendida entre essa resistência e esse suporte. Enquanto não romper um desses 2 extremos, realmente vai ficar muito difícil a gente tentar entender, interpretar para onde vai esse mercado. O cenário macro é vendedor, o cenário do gráfico semanal é vendedor, a tendência de baixa ainda fala muito mais alto aqui do que qualquer outro tipo de indicador. O diário é que mantém ainda uma faixa de consolidação, e aí fica, portanto, talvez para essa semana ou para outra, né, a possibilidade dessa resistência para iniciar um quadro de reversão, onde deve atrair um pouco mais de fluxo, com alvo aqui próximo do 43.800, 44.500, ou não, volta a perder aqui 45.900, e aí a gente vai tentar de novo 44. A porta está aberta para qualquer um dos 2 lados, existe igualmente chances e probabilidade de vir para qualquer um desses lados em função da mudança, dessa falta de alteração do ponto de vista gráfico. Então, a gente tem que olhar o seguinte, o mercado perdeu volatilidade, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, o fluxo está diminuindo, apesar daquele dia de alta, o volume tem caído fortemente, então o mercado está entregue. Está chegando o fim do ano. E aí é isso que eu ia concluir. Acho que para o mercado financeiro o fim do ano está cada vez mais próximo. Uhum. E aquele comportamento que o mercado tem de fim de ano, de perda de liquidez, direção, fluxo, tendência, tudo está cada vez mais, está ficando mais real para a gente. Ainda faltam 2 meses exatos para terminar o ano. O fim do ano está chegando e aí está arrastando perspectivas e ancorando expectativas para o próximo ano. E aí vamos ver no que dá. Lembrando que aqui no Brasil, o que tem influenciado muito a parte econômica e a parte mercado financeiro é a parte política. E a gente sabe que vai entrar em recesso logo mais, então também um outro fator ali para reduzir liquidez, enfim, aí diminuir volatilidade mais para o final do ano, mas realmente
bolsa de lado ali, sem muito trigger, né? Sem muito trigger. Né? Exatamente. Bom, indo aqui para as dúvidas já, o Riquinho está perguntando se a gente pode comentar de Banrisul e CSN. Começando por Banrisul, depois da recente queda que teve o papel, realmente em termos de valuation ficou mais atrativo. Mas, de novo, a gente prefere muito mais estar num banco como o Itaú, que tem muito mais liquidez e também trade descontado. Hoje está negociando 6,9 vezes preço-lucro 2016, que é bem atrativo ao nosso ver, e é uma empresa muito mais sólida ali, com um management muito bom, reportou resultado até acima do esperado, inadimplência relativamente controlada, aceita bastante desaforo, então para que entrar numa small cap quando você tem ali um Itaú negociando com desconto? Então é um pouco dessa questão de custo-oportunidade e análise relativa que a gente prefere não entrar em Banrisul e ficar ali em Itaú. O Bradesco a gente gosta menos por conta do perfil recente, aquisição do HSBC, vai ter bastante lição de casa para fazer, e num período de retração da economia ela tende a ser mais afetada que o Itaú, então o Itaú continua sendo a nossa top pick no setor. Mas o que você olha ali de Banrisul, Rafa, no o Banrisul me perguntaram hoje na sala de análise da Clear, e perguntaram lá o que eu achava, poderia até ter uma reversão de tendência dada por uma figura, mas a minha avaliação é o seguinte, deixa eu olhar aqui o gráfico, veja, tem uma resistência muito forte sendo rompida hoje, né, que é aqui os 6,45, mas ainda muito insuficiente para dizer se a tendência de alta vem para se estabelecer ou não. Quando a gente tira o zoom, a gente vê que tem uma tendência de baixa muito forte desde aqui de agosto de 2014 e segue forte até hoje, né? Tudo bem, tem um quadro de repique muito forte, é o quarto dia consecutivo de alta, e é por isso que está começando a chamar a atenção mesmo, porque é o quarto dia seguido de alta, o volume melhora também, o OBV trabalha no nível mais alto do que o dos últimos topos, então há uma certa consistência nesse cenário de repique, mas não há uma reversão de tendência. Então, para entrar numa compra aqui, eu esperaria um zigue-zague ascendente, esperaria um topo, fundo ascendente, e porque a gente vai ter o teste dessa trendline de baixa aqui, que vai ser a prova real, se nós vamos reverter tendência ou não. Então, por enquanto, manteria o quadro de cautela, não compraria, esperando aí um zigue-zague ascendente, talvez até apostando na especulação na venda, caso deixe sinais de topo ali entre 7,40 até a resistência mais forte 7,95, onde essa tendência de baixa aqui, pelo semanal, mensal, pode voltar a falar mais alto. Posição neutra, um pouquinho mais para venda de Banrisul mesmo. E no gráfico, comparando com o Itaú, você tem um pouco da mesma cabeça? Como é que é? Tem. Eu acho que a Itaú ela tem essa certa preocupação em função de estar sobre um suporte extremamente relevante aqui. Agora, olha ver a questão do desconto, como você colocou, e uma diferença básica dada pelo preço, né? Banrisul, esse é o gráfico de Banrisul, olha a distância do preço para a média móvel, 200 períodos, né? E a média móvel 200 períodos, ela está altamente inclinada para baixo, né? Então, indicando que para o longo prazo a tendência segue firme de baixo. Quando a gente coloca Itaú, a média móvel ela já está tendendo um pouco mais flat e o preço está muito próximo a ela. Então, ou seja, uma reversão, ela está muito mais fácil acontecer uma reversão no Itaú e, portanto, o mercado ganhar um pouco mais de fôlego na compra, principalmente se trabalhar acima da média móvel 200 períodos, lembrando que ela é exponencial, do que em Banrisul. Então, uma comparação relativa, eu concordo com você, eu prefiro também muito mais Itaú. Quer dizer que está muito mais perto de algum trigger ali positivo Itaú do que Banrisul. Exatamente. Né? Média móvel, trabalha abaixo dela, tendência de baixo no longo prazo, trabalha acima dela, tendência de alta no longo prazo. Se ela está flat, é porque ela deve costurar, o preço deve costurar a média até que um movimento deva se estabelecer. Uhum. O Itaú está muito próximo dessa média, portanto, há trigger para cima e para baixo. Uhum. E a chance de o mercado movimentar é muito maior. Na Banrisul, como ainda está muito abaixo, embora possa ter repique, a tendência macro ainda pode fazer mais baixo, chamando o papel para cair mais. Boa. Ainda na pergunta do Riquinho, falando de CSN. CSN está num setor que a gente não gosta, está sofrendo muito, principalmente em termos de alavancagem. Falando mais especificamente de CSN, o último resultado que eles reportaram, o endividamento chegava a quase 6 vezes dívida líquida sobre a geração operacional de caixa, que é um nível extremamente alto. No próximo resultado agora do terceiro TRI deve aumentar ainda mais. A gente viu o resultado de Usiminas, a gente até pode usar como proxy aqui.
Resultado ruim de Usiminas, a gente deve ver isso para a CSN também. Então, de novo, eles estão tentando ali desinvestir, etc., mas realmente a parte da demanda continua ruim, a parte de endividamento continua ruim. Não tem o porquê, ao nosso ver, entrar em CSN agora. Esse equacionamento do endividamento vai ser realmente muito difícil de você sair. Você está vendo, está tendo aumento de capital ali na Goal, então isso aí é só reflexo de como o setor deve continuar performando mal. E CSN também não gosto muito não, aliás, tem sido uma unanimidade nossa aqui de não preferir o papel nos últimos, acho que 5 batalhas do século aí, né? O papel, que a gente olhar o gráfico, ele consolida muito numa figura triangular, né, entre essa forte resistência aqui no 5,50 e forte suporte no 4,20 e 3,60. Enquanto não romper um desses dois extremos aqui, vai ficar muito difícil de tentar entender para onde vai esse preço. E a formação triangular é sinal de indefinição e troca de mão. Pode ser que saia para cima, pode ser que saia para baixo, mas enquanto não romper um desses dois extremos, vai ficar muito difícil. Eu ainda tenho a sensação que pode ser para baixo, porque o gráfico semanal ainda tem um viés bem baixista, o volume nem melhorou nem um pouco, sequer saiu de perto do último fundo. Ainda tem a sensação que a tendência de baixa pode prevalecer, fazendo com que saia para baixo aqui. Então, muita calmaria, eu acho que não vejo qualidade técnica aqui para tentar nem compra nem venda, aguardando o rompimento de um desses dois extremos aí. Boa. Partindo para um papel que a gente falava bastante aqui, Sul América, o pessoal está perguntando aí se perdeu a tendência de alta, passou a andar de lado, e etc. E do balanço. Bom, o que dá para falar de Sula, reportou um balanço ok, foi até um balanço bom, se você tira alguns não recorrentes ali em linha com o que o mercado esperava. O problema de Sul América é que tinha muita gente concentrada no papel, esperando ali um resultado muito forte acima das expectativas, veio em linha. Você teve até um pessoal realizando o lucro. A gente ainda gosta do papel, principalmente para ficar exposto a juros num patamar alto. E, de novo, a gente tem ali 10% da nossa carteira recomendada, a gente não recomenda muita concentração, como sempre, diversificar ali é sempre uma postura boa para se adotar. É o que a gente faz em Sula, mas, de novo, a gente continua gostando aí como um case macro de exposição a juros no patamar mais alto. E Sula me preocupa um pouco, embora a gente tenha falado em compras aqui diversas vezes. Vamos dar uma olhada numa situação no gráfico aqui que é interessante, que é o seguinte: primeiro de tudo, essa divergência de indicador que eu considero extremamente importante, eu acho que reflete um pouco essa troca de mão e zerada até dos players depois do resultado, né? Enquanto aqui eu fiz topos ascendentes, né, aqui pelo gráfico do ABV, o saldo de volume, eu fiz topos descendentes. Dessa maneira, embora a gente esteja claramente no canal de alta, a divergência de topo mostra aí uma certa dificuldade do papel renovar massas. Eu continuo acreditando na alta, eu acho que a sessão de ontem deu até compra o papel, o stop está aqui embaixo, um importante divisor de águas no 18,03, eu acho que vale a tentativa dessa compra com stop aqui curtinho, mas eu acho que confiança mesmo para valer legal, comprão, strong buy, acabou, qualquer tipo de preocupação, ele precisa romper esse último topo aqui, que é a confirmação da tendência de alta, no 21,40, é onde eu realmente compraria com toda a força do mundo, mantendo o stop ao acabar de 18, e claro, o volume ABV, ele precisa melhorar, rompendo esse último topo também, para confirmar o rompimento. Então, assim, eu diria que é um sinal de... é uma cautela. A tendência permanece, tem que acreditar nela, ela está bonitinha, está bem configurada, mas é uma cautela, porque divergência de volume é sinal de estranheza, de que, embora tenha feito novas massas, não foi com aquela consistência toda. É como se você tivesse uma máquina de dar soco, e aí você às vezes mede por duas coisas, pela força e pelo barulho. Às vezes dá um barulho muito forte, você, caramba, foi bem forte. O barulho foi bom, mas a força não foi tão intensa assim, porque o volume foi bem fraco. Boa, então cautela nunca é demais ali. Para a Sula, que era um ativo que vinha performando bem, realmente esse resultado ali, o pessoal tirou um pouco o pé do acelerador. Outro papel interessante aqui para a gente ver é BR Foods. BR Foods caiu bastante, deu uma... eu até tenho curiosidade para ver o que você vai falar de BR Foods. A gente já não gostava daqueles níveis, a gente sempre falava aqui, e até fazia parte da nossa carteira short, BR Foods, porque realmente negociava um múltiplo alto, né, extremamente alto, ali acima de 20 vezes PI.
Só que e muita gente comprando case por conta de exportação, exposição a dólar, que sim, eles têm uma exposição lá fora, mas lembrando que boa parte relevante da receita ainda é mercado doméstico. A gente está vendo desaceleração, não só de demanda, mas também troca de produtos processados com maior valor agregado e maior margem por produtos in natura com menor margem, e a gente viu o impacto forte disso agora nesse terceiro tri, nos resultados, e o pessoal começou a precificar uma inversão ali, redução de margem e resultado na parte doméstica, muito holder ali, institucional grande, se desfazendo da posição, até reduzindo, então pressão vendedora total. A gente ainda acredita que talvez tenha um pouquinho mais de chão ali, a gente está vendo ainda demanda forte na parte de aluguel para muitos investidores ainda acreditando no short. E, de novo, a gente reduziu nossa posição na carteira short, já que a gente pegou uma pernada boa, mas de novo o BR Foods é bom ficar de olho aí que pode ter uma continuidade ou até acelerar essa questão de queda de margem e desempenho ruim na parte doméstica, tá? O que você está olhando ali no gráfico depois dessa queda? Acabou a festa do BR Foods, cara. Acabou a festa e acabou aquelas festas assim que foram maravilhosas. Aliás, a festa do papel, ela vem desde 2008. Uma festa maravilhosa aqui, onde, enfim, só festão, né? Só área VIP, bebida regada, poxa, moças bonitas e por aí vai. Agora essa festa, ela desmoronou, vamos aumentar o zoom aqui. E aí, por que acabou a festa? Porque, primeiro de tudo, trabalha agora abaixo da média móvel 200 períodos, que dava sustentação à tendência de alta de longa data, de longo prazo, né? E o segundo motivo é que nós temos um topo fundo descendente, e isso é a prova real de que a tendência se reverteu, né? A partir do momento que deixa de ter topos e fundos ascendentes, passa a ter topos e fundos... Perdão, a partir do momento que deixa de ter topos e fundos ascendentes e passa a ter topos e fundos descendentes, significa que a tendência se reverteu e que, portanto, o cenário abriu mais para venda. E o volume saldo ABV trabalhando abaixo do divisor de águas é a comprovação real de que o mercado realmente está pesado. Concluiu um alvo interessante para a queda, que é a teste de suporte aqui em 55,20. Pode ser que, até em função dessa forte queda, teve gap, enfim, o papel está aí nos holofotes de muita especulação, a volatilidade aumentou um pouquinho, pode ser que ele tenha algum tipo de repique e venha tentar buscar 58,50, tem até uma resistência forte aqui no 60,60 para poder, enfim, aliviar um pouco esses indicadores que estão extremamente vendidos, vendedores e vendidos, mas a tendência de baixa, ela ingressou, ela realmente houve uma reversão de tendência aqui, eu não consigo enxergar esse papel para uma compra no swing trade nesse momento, tampouco para repique. Eu acho que qualquer oportunidade para cima aqui seria para venda. Eu acho que pegou muita gente de calça curta, muita gente que o papel está forte, resiliente à crise, etc. Ele não cai, mas também não sobe, tá bom para mim, etc. E aí quando veio esse gap, acabou deixando muita gente ali apreensivo. E aí eu acho que qualquer motivo de alta vai recordar a memória da oportunidade de vender um pouquinho mais caro do que está agora. Então vai ser mais um motivo de pressão de venda para o papel no curto prazo. Então eu não gosto mais do papel, não. Boa. Muito em linha com a nossa cabeça. Indo para a próxima, JBS, a Júlia estava perguntando se com o aumento das ações da JBS influencia no preço da carne bovina. Acho que é muito... o fluxo é inverso, né? Dependendo da carne ali, quanto que eles estão vendendo e fazendo de receita, aí sim vai impactar nas ações. O que tem puxado muito o JBS é a questão do dólar, já que ela exporta bastante, ela tem se beneficiado com isso. Recentemente o dólar deu uma bela arrefecida, impactou não só a JBS, Marfrig, também papel e celulose. De novo, se olhar para o setor de frigoríficos, a gente não gosta de posições JBS porque você tem toda a questão de investigação ali, CPI do BNDES, que a gente fala que é imensurável o quanto ela pode estar envolvida e quanto isso pode impactar nas ações. Então, se a gente tem outras alternativas ali, por que ficar num ativo que tem certo risco ali para frente? Então a gente não gosta, apesar de ser um play interessante de dólar, a gente prefere ficar, por exemplo, em parte frigorífico em Minerva, tá? Mas se você puder olhar JBS, o que você tá vendo ali? JBS, um outro caso também de possibilidade de reversão de tendência no curto prazo. E vamos olhar aqui o gráfico, por que isso, né? Novamente, muito papel que trabalhava acima da média móvel 200 períodos, que dava sustentação à tendência de alta de longo prazo, né, em longa data. E nesse momento, quando a gente aumenta o zoom,
a gente vê nitidamente que ele trabalha abaixo do divisor de águas, abaixo da média móvel 200, oferecendo inclusive oportunidade para venda, especulação na venda, porque eu já tenho um canalzinho de baixa aqui pequeno, mas já é forte o suficiente para determinar tendência de baixa, né? Então, eu vejo a oportunidade desse papel perder esse suportão aqui no 3,70 e abrir uma venda ainda mais expressiva, já que a gente pode pegar a altura dessa consolidação, né, daqui para cá, para cima. Lembrando que eu não estou pegando Fibonacci, é só a altura e trazendo para baixo, com alvo final em 10,60, 10,30. Então, é um papel que realmente não me agrada muito do ponto de vista comprador, a não ser que comece a zigue-zaguear para cima, a mostrar um topo fundo ascendente. É um papel que eu acho que, com esse imenso topo duplo mostrado aqui no gráfico semanal, né, pode ser que haja espaço para uma realização, para procurar a média móvel 200 períodos aqui. É um papel que está no meu gatilho para uma venda descoberta. Até especular um pouquinho esse movimento, e até porque eu também não estou com sentimento muito bom do mercado, então talvez esse aí venha um pouco mais na linha de frente para a queda aí. Legal. O Homer Simpson estava perguntando, Kim, se você confia no Banco Central. Na verdade, quando a gente está falando do Banco Central e da meta, a gente está falando do comunicado do Banco Central. A gente tem que separar as coisas, porque qualquer comunicado do Banco Central faz preço. A gente viu alguns vértices da curva ali esticando por conta disso, mas não que a gente acredite e faça o target da meta de inflação convergindo tão rápido ali, final de 2016. Acho que longe disso, a gente tem ainda... Provavelmente a CID deve vir, se a CPMF não passar, o que vai trazer mais pressão na inflação. Então, só separar as coisas, uma coisa que o BC falou, outra coisa que a gente acredita, a gente só estava passando essa informação, a gente sabe o quanto essa inflação está persistente, essa coisa da CID tende a impactar ainda mais. O SMP perguntando de Braskem, muita gente perguntando de Braskem, a gente já vai falar, Braskem rompendo o pico histórico, vale entrar, se ele está perguntando se vale entrar na compra agora em Braskem. Em termos de fundamento, de novo, a gente não gosta muito dessa esticada de Braskem, não só tem a ver com o dólar, mas também com os acordos de NAFTA com a Petro, etc., que tem andado. Mas, de novo, a gente não vê aí motivo de compra, até porque não só a investigação, ela já foi citada em algumas investigações, mas também pode ter uma pressão vendedora forte de Petrobras e Odebrecht, que são os principais holders ali, e é um momento difícil ali para eles, então pode ter algum desinvestimento nesse sentido. Acho que a balança pesa muito mais para o lado negativo, a gente não gosta de posição no papel, não. Nem eu gosto, apesar do papel ter andado em rally, deu oportunidade de swing trade para o mês de setembro e outubro, deu essa oportunidade sim, mas oportunidade essa que eu não peguei mesmo, tá? Acabei deixando passar, mas vamos dar uma olhada de uma forma bem minuciosa. Olha essa reta aqui, né, que está no 21,90, né? Vamos tirar o zoom e olha a surpresa que vocês vão ter. Tirando o zoom, olha lá, nós estamos batendo no topo de maio de 2011, né? Que é uma resistência muito forte. Pela análise técnica, de acordo com a teoria de Dow, né, diz que quanto maior o tempo, né, quanto maior o tempo que essa linha de suporte ou resistência persistir, mais forte ele é. Nós estamos falando aqui de uma região de resistência em topo histórico de 4 anos atrás, quase 5, significa então que o negócio está muito forte. Tá? Ou seja, para romper esse ponto aqui, precisaríamos de um trigger, de um guidance, de alguma coisa mais efetiva. Então, eu não vejo compra. Isso aqui, para quem quiser comprar Braskem agora, tá atrasadíssimo no papel. Tipo assim, muito atrasado, né? Chegou no final de festa, voltando para festa, né? O que é festa boa, né? Festa boa é aquela festa que você chega, já chega antes, dá ver a melhor lugar estratégico, de preferência ali, se você tá afim de dar uma paquera perto do banheiro feminino, faz uma amizade com o DJ, né? DJ, toca aquela música quando eu fizer assim pra você. Você chega antes, você consegue se organizar. Agora, chega no final de festa, meu amigo. Tá todo mundo doidão, garçom, a cerveja tá quente, o garçom tá de saco cheio. Isso pra mim é final de festa, quer dizer, todo mundo realizando lucro, o papel tá no topo de 4 anos atrás. Então é um tipo de sensação que pode até ser que suba mais a partir de agora. Mas os riscos dessa operação são muito maiores daqueles iniciados 2 meses atrás. Então
não vejo uma condição técnica de compra boa aqui não, especialmente por conta dessa resistência de 4 anos atrás. Boa, o CSB perguntando aqui de hype, hipermarcas, deu uma esticada boa com a venda da parte de cosméticos ali, Hype 3. Bom, em termos de fundamento, obviamente o que destravou valor ali foi essa venda. Eles venderam a parte de cosmético num valuation bem alto e bem acima do que negocia a hipermarcas, por isso que deu essa esticada. Destravou um pouco de valor ali, mas de novo, a gente não vê um buy opportunity em hipermarcas, a gente prefere estar exposto a outros ativos. O interessante dessa questão de venda é que ela vai reduzir muito a alavancagem dela, que seguia bem alta ali, cerca de 3 vezes dívida líquida sobre o caixa operacional. Então isso aí animou bastante os investidores e fez essa alta ali em Hype. Você acha que ainda tem espaço ainda, Rafa? A Hype é um caso bem atípico, né, pelo lado técnico, por conta do gap que aconteceu, né, em função dessa venda, da parte dos cosméticos. Vamos dar uma olhada aqui, que é o seguinte. Tecnicamente falando, o papel deu oportunidade na compra quando rompeu aqui o 16,95. Inclusive, eu, pela Clear, participei dessa compra. Eu comprei o papel aqui, o meu alvo estava pequenininho, meu alvo era 19,30, né? E aí, quando abriu esse gap aqui, eu pedi para todo mundo zerar. Tudo bem, fomos favorecidos, teve 23% de rentabilidade, num ambiente de mercado extremamente ruim, foi ótimo isso, foi uma notícia que veio boa. Agora, interessante esse papel está para quem está comprado nele, porque você vai subindo os estoques, vai fazendo uma linha de risco, aí tem espaço sim, tem esse primeiro topo que está sendo testado, 21,80, e tem até o último topo, 23,30. Agora, não é interessante para quem quer comprar, porque quando tem um gap dessa magnitude, as referências se perdem. As médias ficam manipuladas por conta do gap, os indicadores, como em geral, principalmente aqueles de tendência, ficam manipulados em função do gap. É muito difícil você tentar emplacar uma alta aqui, uma compra aqui em função desse gap. Então, eu manteria o quadro mais neutro, não que perdeu tendência de alta, pelo contrário, ele está em tendência de alta para quem está fora, e só quem está dentro é para manter o ritmo de alta, ou seja, a notícia é boa para quem já estava dentro da festa. Agora, quem quer entrar, até agora eu estou barrando na porta, porque ainda existe um risco muito alto em função desse gap aqui que perde as referências. Boa. O Adriano aqui estava perguntando se a gente pode esperar um rally de final de ano ali na Bolsa. Bom, difícil falar ali, principalmente frente a essa redução de liquidez, volatilidade, mas em termos de fundamento, acho que o que faria a nossa bolsa subir seria alguma questão no mercado externo, porque aqui, de novo, a gente não vê nenhum trigger ali, e até mercado externo também, acho que essa injeção de liquidez recente que a gente teve ali ao redor do mundo já foi um bom passo. Então, em termos de fundamento, a gente não espera ali um rally forte para o Ibov nesse final de ano, Rafa. E você, o que você acha? Bom, em termos de Ibov, e acho que o volume, o OBV, eu acho que o OBV está se comportando como o próprio mercado está, né? Neutro, bem neutro. Então, como a volatilidade diminuiu, o volume também tem diminuído em média, né? Apesar de ter um dia ou outro aí de mais estresse, a minha percepção é que o mercado está no preço mesmo, né? Para o final do ano. Eu não diria que o ano acabou, está perdido. Eu acho que é muito forte isso. Qualquer hora pode acontecer alguma coisa, etc. Mas eu diria que está cada vez mais no preço o comportamento do ano, entre 49 e 44. Acho que é indiferente fechar em 49 ou 44 até dezembro, porque o mercado meio que consolidou de vez, o saldo de volume continua muito fraco. Eu acho que um bom sinal seria o saldo de volume romper o último topo, que daí seria um sinal de consistência, da mesma maneira que se perder o último fundo, sinal de distribuição e mais viés de baixa. Então, eu acho que a gente deve manter, dado as condições que nós temos agora, vou falar bonito agora, condições ceteris paribus. Que isso, aí falou bonito. Tudo mais constante, eu acho que a gente deve ficar por aí mesmo, a coisa não vai mudar muito não. Bom, então já respondeu do Rally e para o Neto Trader do OBV do Ibov. É isso aí. Passando aqui para a próxima, o Bicudo estava perguntando, né, na verdade falando que
ele leu notícia de que o Santander aprovou o programa de recompra de ações até o ano que vem, se isso pode afetar as ações. Acho que talvez tenha uma volatilidade maior ali no curto prazo, mas assim, esses programas de recompra tendem a trazer volatilidade no dia, até dar uma esticada ali pontual, mas você se pautar nisso para uma alta mais consistente, eu acho difícil. É interessante porque é uma forma de sinalizar, da empresa sinalizar que ela, mais do que ninguém, está dentro do operacional e acha que o retorno nas ações é um retorno interessante, por isso que ela faz a recompra. Então, mais do que qualquer coisa quantitativa de que vai subir, etc., é mais no qualitativo que a empresa realmente acha que as suas ações estão baratas. A gente está vendo cada vez mais, né, depois, nesse momento de crise ali, onde as ações estão sofrendo bastante, cada vez mais ali esse movimento de recompra de ações. Acho que nada mais justo aí do que a empresa que tem o controle do operacional, sabe o que está acontecendo. E mais importante que isso, a empresa, diferente de alguns investidores institucionais, pessoal físico, enfim, qualquer tipo de investidor, ela está olhando muito mais para frente, 5 anos, está olhando e quer deixar a sua empresa perene ali. Então, é isso que ela está olhando. É mais você absorver esse tipo de informação no qualitativo do que pautar ali uma compra nessa parte de recompras de ações. O investidor precisa entender, de uma vez por todas, que informação clara e transparente de compra, de saldo, não é a informação que pauta uma possível alta. O mercado sobe porque tem alguma expectativa futura, o mercado cai porque tem alguma expectativa futura. Se a empresa vai comprar ações, vai comprar 50 milhões de ações, isso não significa que a empresa vai subir. Se fosse uma informação fácil dessa maneira, o mercado seria mole. Eu cruzaria os braços, esperaria toda a recompra de ação para comprar, porque eu vou ganhar dinheiro sempre. Então, a recompra de ação, aliás, eu participei de uma recompra, eu me orgulho muito disso, eu participei de uma recompra de ação da Vale, na época que o Roger ainda era presidente da empresa, um tempão atrás, tive que assinar termo de confidencialidade, sigilo e papapá. Eu trabalhava como analista já e eu era o cara que ditava o ritmo. Vai, meu amigo, a recompra é agora, vai, e segura a onda. Compramos ação pra caramba, ficamos aí quase que 2 meses comprando ação e era tipo assim, F5 compra, F5 compra, F5 compra, F5... Era nesses níveis, né? F5 é a boletinha para você comprar ação. E a recompra, eu por ter tido essa experiência, a recompra não puxa preço. Você, como faz a recompra, você anuncia isso ao mercado, CVM, entre os reguladores, você não pode raspar mercado, você não pode simplesmente puxar preço, você tem que ser o melhor comprador. Então, você não puxa preço, quem puxa é o mercado. Então, você tem que estar com o melhor comprador. Então, você tem algumas jogadas ali, e hoje, agora, com a recompra, você tem como automatizar isso. Naquela época não tinha ferramenta, hoje tem. Então, a recompra hoje ela é interessante, etc., mas isso não é o que deve pautar a sua decisão. Você compra, ou porque você tem uma estratégia técnica, gráfica, porque tem um rompimento, tem uma figura, tem uma tendência, ou porque você tem uma perspectiva por fundamentos, retorno, PL e por aí vai. Mas não é por conta de um noticiário. Se fosse fácil assim, seria mole ganhar dinheiro na bolsa, se cruzaria os braços, esperaria toda a recompra de ação, e geralmente as recompras vêm em ambiente de crise, como o Kim acabou de falar, porque é a maneira como ela tem de comprar as próprias ações baratas, sem influência do mercado e sem puxar preço, porque o movimento é mais vendedor. Então, o melhor ambiente para ela é nesse agora. Só que ela pensa muito mais para frente. Se cai ou sobe o preço da ação, ela vai continuar operando. Então, esse tipo de comunicado é importante de falar. E, do ponto de vista gráfico, nada mudou. Rapidinho falando aqui, está super consolidado no gráfico, né? Entre a forte resistência aqui do 1560 e o suporte aqui do 1250. Enquanto não romper um desses dois extremos aqui, nada feito mesmo. Prefiro não fazer nada com o papel. Boa, o Homer Simpson falando aqui da transição de imagens, que isso, a produção inovando ali, produção, tá acordada aí? Passa aí uma transição de imagem. A produção acho que está dormindo, está com fome, tá chegando a hora do almoço. Bota no gráfico ali. Vamos botar o gráfico aí, vamos lá. Que aí, isso! Essa é a transição bacana, hein? Transição de ouro ali, ó. Muito boa, então, ali elogios à nossa produção. Passando aqui pro
próximo papel, Qualicorp. Essa é uma boa de ver também. Caiu bastante ali recentemente. A gente não gosta do papel, não por conta do operacional, muito pelo contrário, o operacional é muito bom, em termos de valuation está bem descontado, só que você tem alguns riscos ali, tanto de regulação, quanto no âmbito de investigação, que o controlador ele já foi citado, por mais que nada tenha sido confirmado. A gente não gosta de ter um papel desses na carteira, né? Um papel com algum risco que você não consegue mensurar, que é o caso de Qualicorp. Nessa questão de regulação, de novo, o operacional é muito bom, o valuation descontado, mas tem essa questão de risco aí pela frente. O que você está olhando, Rafa, em Qualicorp? Eu não tenho como comentar, né? A galera está muito bem humorada no chat, que a melhor transição da defesa é o ataque. E aí, enfim, envolve time. Essa galera hoje está muito inspirada aqui no chat. Bom, Qualicorp foi um papel, recomendação minha, no curtinho aqui, né? No último domingo com o Rafi, quando eu fiz no meu canal, nessa ultrapassagem aqui do 16,46, por identificar uma figura, né, de reversão, que é o ombro, a cabeça aqui, né, e o segundo ombro aqui, e aí ter a chance, através do risco-retorno, buscar o alvo aqui na média móvel 200 períodos. Eu acho que é interessante essa compra, pura e simplesmente por conta da relação risco-retorno e pelo saldo de volume, que está muito bom, né? Nós estamos trabalhando em saldo de volume quando o papel estava aqui próximo de 18,50, 18,60. Então, acho que existe assim uma certa acumulação. Acho que vale essa compra aqui, com stop bem curtinho, pouco abaixo de 15,70, onde tem uma relação risco-retorno adequada, com o primeiro alvo 18,60 e depois 20,05. Pouca coisa, pouco lote, porque ainda estamos especulando uma reversão que ainda não aconteceu. Boa, então para finalizar aqui, a gente mais que passou do tempo, só para terminar com bancos, Itaú a gente já falou, que o Guga está perguntando, mas estão perguntando muito de Itaúsa, que o gráfico deve ser muito parecido, se você puder dar uma olhada. Itaúsa a gente até gosta porque o spread andou a favor de Itaúsa, então hoje nas nossas carteiras a gente tem exposição a Itaú via Itaúsa, tá? Então se você puder olhar rapidinho Itaúsa. Tá, Itaúsa, vamos olhar aqui o gráfico, rapidamente, o papel está tão perdido quanto o próprio índice Bovespa, né, devido à relevância que ele tem, né? Oscila entre a forte resistência aqui no 8,10, forte suporte no 6,90, enquanto não romper um desses dois extremos aqui, não tem jeito. O quadro de definição é muito forte, tá difícil entender, perceber para que lado vai, né? Eu ainda tenho um viésinho de baixo, porque eu olho o semanal e vejo ainda uma tendência de baixa ainda bem fortalecida, mas no gráfico diário eu tenho uma posição um pouco mais neutra, podendo sair para compra no rompimento do 8,10. Boa. E aí perguntaram de BTG, que soltou um resultado bom, muito por conta da tesouraria. A gente só fica um pouco cauteloso com BTG, porque ela tem menos diversificação e depende bastante da tesouraria ali. E BBAS também a gente não gosta por conta de interferência do governo. Aí a gente prefere muito mais Itaú, mas escolhe alguma para você ver se você prefere alguma. Vamos olhar a BBAS. Uhum. Um comportamento bem clássico também. Existe a possibilidade de uma reversão? Existe sim, no rompimento aqui do 18,50, mas tem muita dificuldade pela frente. 19,45, está abaixo da média móvel, 200, que é o 20,20. O OBV sequer rompeu o último topo. É um pouco melhor do que BTG na minha visão, mas não compraria esse papel ainda no curto prazo, esperando pelo menos a ultrapassagem da média móvel 200 períodos aí, com um posicionamento mais sólido para a tendência. Boa. Bom, pessoal, então é isso. A gente conseguiu falar bastante dos ativos, sobraram bastante perguntas. Hoje a gente teve muita pergunta, então a gente continua nos próximos programas. Lembrando que Batalha do Século toda terça e quinta às 11h30. A gente tem também fechamento de mercado todo dia. Então, ao longo da programação aqui da Infomoney, a gente vai tirando o restante das dúvidas, tá, pessoal? Então, por hoje foi isso. Valeu, Rafa. Valeu, Kim. Valeu. Hoje o Batalha foi bom, hein? Foi. Falamos de assuntos bem interessantes. Obrigado pela audiência aí. Valeu, Kim. E até terça e depois a quinta, né? Que tem uma batalha aí. Boa, pessoal. Valeu. Até a próxima e bom almoço para todo mundo. Tchau.